Rio Iriru. O Rio Madeira antes e depois das hidrelétricas. O Rio Madeira é um rio ancestral indígena. Às suas margens, muitos povos habitavam, entre eles os Mura, que o chamavam de Rio Iriru, o rio que treme. O processo de colonização provocou o genocídio e o etnocídio de muitos povos. Tentaram dizimá-los para implantar a colonização. Dessa forma, muitos povos se misturaram nos seringais, nas beiras dos rios. Muitos até perderam sua cultura, mas resistiram e continuam a existir e a resistir, apesar de muitos projetos de morte. As margens do Rio Madeira, segundo o maior rio formador do Rio Amazonas, antes das barragens, as pessoas viviam livres. A produção de várzea alimentava a cidade de Porto Velho e outras cidades da região. A melancia, o milho, o melão, o abacaxi e outros produtos sem veneno chegavam às mesas. O peixe abundante alimentava os pescadores. Os pescadores geravam renda fornecendo peixes nativos para mais de 70 pontos de venda na cidade de Porto Velho. As cachoeiras de Santo Antônio e Teutônio, próximas de Porto Velho, eram o supermercado de milhares de famílias com ofertas abundantes de muitas qualidades de peixes. Os povos indígenas, que habitam algumas terras indígenas na bacia do Rio Madeira, abaixo e acima das hidrelétricas, o têm como sua principal fonte de alimento, de vida. Áreas de agricultura familiar e reservas extrativistas, cada uma com seus modos de vida, tiram da floresta seu sustento. Porém, o Rio Madeira, mais uma vez, tem sido vítima das forças do capital. Um complexo hidrelétrico foi planejado, visando futuramente implantar uma hidrovia para ligar a bacia do Rio Madeira à bacia do Rio Paraguai, visando transformar tudo na República de La Soya. E a partir de 2008, se iniciou contra a vontade dos povos e comunidades tradicionais da região a construção de uma hidrelétrica na Cachoeira de Santo Antônio e, em 2010, na Cachoeira de Jirau. A partir daí, tudo mudou. As cachoeiras de Santo Antônio e de Jirau foram destruídas para dar lugar às barragens. Dezenas de toneladas de peixes morreram com o início das obras. Milhares de famílias foram retiradas de seus lugares de vida às margens do Rio Madeira, contra suas vontades. Os pescadores perderam o direito de pescar. Os peixes foram dizimados. A insegurança alimentar se instalou na bacia do Rio Madeira. Os reassentamentos de algumas famílias não lhes trouxeram melhorias. Ao contrário, só desilusão e abandonados à própria sorte. Como se não bastasse, devido ao impedimento do curso natural do rio, somado às intensas mudanças climáticas, uma grande inundação se formou e tomou conta de toda a bacia do Rio Madeira, no início do ano de 2014. Essa inundação alcançou povos e comunidades abaixo e acima das hidrelétricas, inclusive em território boliviano, e nenhuma forma de indenização foi dada aos atingidos, que também perderam tudo. As casas, as áreas de produção, a várzea, a floresta, os animais, tudo foi inundado.
Foi a morte generalizada de nossos sonhos e dos recursos naturais. Até hoje, as famílias não conseguiram recuperar seus pertences, sua moradia, suas fontes de águas que agora estão todas contaminadas. Com a perca dos espaços de produção, a alternativa de milhares de famílias foi se aventurar nos garimpos, contribuindo para a maior contaminação das águas do rio e das pessoas. A hidrovia, já implantada há mais de 10 anos, segue, juntamente com os garimpos, contribuindo para o desbarrancamento e assoreamento do rio Madeira, dificultando a navegação de transporte de passageiros e cargas. A expansão do modelo agronegotóxico, com plantios de soja, milho e arroz ao longo das rodovias que liga Porto Velho a Guajará-Mirim, é uma realidade. O desmatamento não respeita a mata ciliar, não respeita o rio. A aplicação de veneno e o assoreamento carregado pelas chuvas colabora com o extermínio de espécies de peixes, aves e com a morte do rio. A energia elétrica gerada em grande quantidade não representa preço baixo nas contas dos consumidores. Ao contrário, pagamos pela falta de água em outras regiões do país e a baixa geração de eletricidade em outras hidrelétricas. Até quando nossos rios terão seus direitos violados? Por que os recursos gerados pela arrecadação, pelo uso do bem público, a água, para gerar energia, não chegam até a nossa população? Como podem as empresas donas das hidrelétricas terem seus lucros garantidos, mesmo quando não cumprem as condicionantes aprovadas no processo de licenciamento, deixando povos, comunidades e pessoas das áreas urbanas sem benefícios de fato e de direito? Defendemos a transição energética justa, inclusiva e popular, com a viabilização de micro e mini sistemas descentralizados de geração de energia renováveis, solar e biodigestor. Defendemos a produção de chuva por meio do plantio de árvores nativas, recuperando áreas degradadas, integrando produção de alimentos sadios em sistemas agroecológicos e agroflorestais. O Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira, Convida, defende os rios como portadores de direitos, partes fundamentais da Mãe Terra, para garantir equilíbrio e serviços ambientais para as atuais e futuras gerações. Não a represas na bacia do Rio Madeira. Sim à vida. Rios vivos, vida livre.